Olá, começa agora mais um episódio da série de podcasts Canto dos Exilados. Eu sou o jornalista Leonardo Dourado. Aqui apresentamos histórias de vida daqueles que fugiram da Segunda Guerra Mundial e encontraram abrigo no Brasil, deixando um legado para as artes e a cultura. Eu sou Cristina Michaelis. Cristina também é jornalista, tradutora, roteirista e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, a instituição cultural que apoia esta iniciativa. Inspirado numa ideia de Alberto Dines, biógrafo do escritor Stefan Zweig, que viveu seus últimos meses no Brasil, o Canto dos Exilados pesquisa e preserva a memória daqueles refugiados. E também ressalta a contribuição que eles deixaram para nosso país. Além dos acervos das famílias e de algumas instituições, por trás desse trabalho tem muita pesquisa. Contamos com a ajuda dos historiadores Fábio Kaufmann, no Brasil, e Marlene Eckel, na Alemanha. No episódio de hoje, apresentaremos o perfil do fotógrafo alemão Hans-Günther Flick. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Hans-Günther Flick nasceu em Chemnitz, no leste da Alemanha, em 3 de julho de 1923. Comemorou seus 100 anos em São Paulo, onde passou a maior parte de sua vida quando veio para o Brasil. As falas do fotógrafo que estão neste episódio são trechos de uma entrevista que ele deu ao Leonardo em 2014, depois de muita relutância. É verdade, Cristina. Por nosso público entender o contexto, na época, nós estávamos gravando depoimentos para a série de TV do mesmo nome, Canto dos Exilados. Agora, reutilizamos parte do material e apresentamos trechos inéditos das entrevistas. Eu estava com uma pequena equipe de documentário, 4 pessoas no total, incluindo câmera e equipamento de luz e som. Por telefone, o Flick sempre se recusava a nos receber. Alegava ter os seus, então, 91 anos... E de nada adiantaram os apelos da nossa pesquisadora alemã Marlene Eckel, sua amiga. Mesmo assim, resolvemos arriscar e partimos do Rio de Janeiro para São Paulo. E como conseguiram, afinal? Bem, a nossa produtora descobriu, com outra pessoa da casa, que os melhores momentos de relaxamento do Flick eram sempre logo após a fisioterapia. Então, tudo combinado, armamos uma pequena cilada para subir ao apartamento um dia após a saída do fisioterapeuta. Eu telefonei do carro em frente à casa e ele negou novamente. Mas eu tinha levado do Rio uma belíssima edição de fotos do Flick em uma exposição e pedi para ele, pelo menos, autografar o livro, uma vez que eu tinha vindo de outra cidade, coisa e tal, e pedi para que a equipe ficasse com tudo pronto para subir caso a minha pequena chantagenzinha emocional lá em cima funcionasse. Funcionou. Ele assinou, batemos um papo inicial e ele autorizou a entrada da equipe de filmagem. Bem, dá para entender, né? Porque, afinal, na ocasião, o Flick já era um senhor idoso. Nosso público vai perceber que a voz dele soa fraquinha. Ele faz pausas entre um pensamento e outro para organizar bem as ideias. Mas também por conta da língua. E isso cansa. Mas, enfim, como é que foi o clima da entrevista? Eu diria que foi, no mínimo, pitoresco. O Flick volta e meia me deixava desconcertado, fazendo perguntas ou devolvendo para a minha equipe as minhas próprias perguntas a ele. Queria saber a opinião deles a respeito. Como bom alemão, respondia direto, sem nenhuma preocupação em ser simpático, apenas ordenando as ações em um tom professoral. Eu achei curioso e entrei no jogo. Ouçam o início da gravação. O senhor faça perguntas e tá, vou lhe perguntar. Por que o senhor resolveu vir para o Brasil, justamente? Desculpe, qual é a sua idade? 59. Bom, 32 anos de diferença são muito. Eu sou judeu. E
1938 começaram em verão de 1938 começaram movimentos contra judeus na rua. Já tinham começado antes, mas um pouco mais forte. Em novembro veio a Noite de Cristal e as possibilidades de continuar vivendo na Alemanha desde 1933 já se complicaram, vamos dizer, ano por ano. Houve uma possibilidade de vir ao Brasil. Tinha havido duas outras possibilidades de ir para a África do Sul ou para os Estados Unidos, mas a possibilidade para o Brasil foi a primeira. Em fins de 1939, a gente tinha que preparar uma vida que tinha terminado todas as chances de educação. Eu estava com 15 anos e meio, havia a possibilidade ainda de conseguir uma câmara Leica e uma máquina Linhof. Então eu aproveitei para tomar um curso com uma fotógrafa que tinha sido fotógrafa freelance do Museu Judaico em Berlim. É mesmo engraçado o jeito dele falar. A fotógrafa a quem Flick se referia era Grete Karplus. Ela documentava as obras no Museu Judaico e ele fazia suas aulas no estúdio dela, na Hectorstrasse 4, em Berlim. Após a Noite dos Cristais, mencionada pelo Flick, a família teve os bens confiscados e decidiram acelerar a fuga. A viagem foi cheia de sobressaltos. O navio foi parado em Marsella, na França, para a polícia política alemã procurar passageiros indocumentados. Esconderam uma pequena máquina de bordar e chegaram a São Paulo em dezembro de 1939. Abordados Flick, foi o primeiro meio de sustento da família e existe até hoje na Rua da Consolação. Na sequência, entenderemos mais sobre a importância de Flick para a fotografia no Brasil através do Sérgio Burg, do Instituto Moreira Salles. Aos poucos, a entrevista foi tomando seu rumo. Em 1945, quando terminou a guerra teria sido uma complicação para mim, que tinha vindo da Alemanha. O Brasil estava em guerra contra a Alemanha, então estabelecer-se como fotógrafo teria sido um pouco complicado. Então eu, de 1945 em diante, eu trabalhei por minha conta até 1988. O Flick, portanto, vai se profissionalizar aqui no Brasil, né? Ele se instala profissionalmente após a guerra, mas ele está no contexto de uma migração muito forte ocorrida no Brasil, que antecede a guerra, durante a guerra, de profissionais que vieram ao Brasil e atuaram no campo das artes aplicadas, no campo da fotografia particularmente, mas também no campo das artes gráficas, no campo do design. Sérgio Burg tem mestrado em conservação fotográfica nos Estados Unidos e desde 1999 coordena a área de fotografia do Instituto Moreira Salles. Portanto, ele é uma autoridade para falar sobre Flick, até porque lá no IMS estão armazenados mais de 59 mil negativos e fotografias que compõem o acervo inteiro do fotógrafo alemão. O acervo de Flick, que foi incorporado ao acervo fotográfico do Instituto Moreira Salles, incorpora também as suas decisões e a sua interpretação desses negativos em laboratório, quer dizer, o tipo de ampliação que ele realiza, a forma como ele lida, né, com a finalização dessas imagens, lembrando que o processo negativo-positivo é um processo onde, numa primeira etapa, você cria o registro, você
captura essencialmente toda a informação de luz da cena original, mas existe uma segunda etapa, que é a etapa de interpretação disso no laboratório na forma do positivo. Quer dizer, então, esse processo de ampliação é um processo extremamente importante, né, e que depende de decisões que o fotógrafo toma, né, no momento do laboratório. Então, todos esses aspectos estão registrados no acervo de Hans Günther Flieg no Instituto Moreira Salles, e eles permitem com que a gente possa pesquisar sua biografia, sua trajetória, entender os momentos, né, desde dos seus primeiros trabalhos ainda jovem até o seu trabalho mais maduro, né, no final dos anos 80. A certa altura de nossa conversa, Flieg começou a contar reminiscências de sua juventude e do começo de seu envolvimento com a fotografia na Alemanha da década de 1930. Bem, eu estava na Silésia, nas montanhas, e um tio médico também de montanha, mas um pouco distante, me mandou para o Natal uma câmera 3x4 Zeiss-Ikon, máquina muito simples, e na época não se mandava fazer ampliações. As ampliações, a revelação e as cópias contato, na época se fazia em drogarias. Flieg arrematou dizendo que, na Alemanha daquela época, toda drogaria tinha um pequeno laboratório ao lado, onde eram feitas revelações de fotografias. Mas afinal, Hans Günther Flieg fez escola entre os fotógrafos brasileiros? Qual a sua importância para novas gerações de profissionais? Vamos ouvir o que Sérgio Burg pensa sobre isso. O que nós vemos é que os profissionais que vieram de fora do Brasil e atuaram no campo da fotografia, na sua maior parte, permaneceram por longos períodos ou permaneceram a vida inteira. Isso se deu no século XIX, no século XX também, e Flieg é um exemplo disso. Portanto, isso reflete também uma realidade de uma arte aplicada num país como o Brasil, que não se estruturou ao longo de décadas para qualquer formação profissional no país. Na verdade, a fotografia ela foi praticada essencialmente por profissionais que ou se auto-instruíram ou profissionais que vieram de fora com uma bagagem, e realmente só a partir da década de 1970 e 80 que você começa a ver um corpo de, principalmente, profissionais saídos da universidade brasileira, já com alguma bagagem no campo da fotografia e que vão ocupando, de fato, esse mercado, de tal forma que hoje a presença de estrangeiros na fotografia brasileira é insignificante. Mas em períodos anteriores, e, por exemplo, em meados do século XX, quando o Flieg chega aqui na década, ou ainda na primeira metade, na década de 40, essa contribuição, então, dos fotógrafos propriamente é muito decisiva, inclusive na formação de novas gerações. Tudo se dá um pouco pelas referências da qualidade do que está sendo produzido, pela forma como esses profissionais interagem no meio, né, como eles acolhem, eventualmente, fotógrafos ou aspirantes a fotógrafos que irão trabalhar com eles, ou, ao mesmo tempo, fotógrafos que terão, ou iniciantes que terão no trabalho desses fotógrafos já estabelecidos uma referência de qualidade. No caso de Flieg, eu diria que é exatamente a qualidade do trabalho dele, né, que marca uma influência sobre as gerações seguintes. Então, ele tem uma presença grande na fotografia em São Paulo, ele participa dos circuitos profissionais, e a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, passa a ter uma expressão pública. O seu trabalho começa a ser apresentado nos museus, como no Museu da Imagem e do Som,
e isso se torna, então, uma referência ainda mais marcante. Quer dizer, poderia dizer que uma geração de fotógrafos de arquitetura que se estrutura a partir de meados dos anos 80 e 90 em São Paulo tem como referência o trabalho de Flick, que é um fotógrafo que, além da fotografia industrial, é também um excepcional fotógrafo de arquitetura em São Paulo, da arquitetura industrial, mas também da arquitetura urbana e do próprio espaço urbano. No próximo bloco, o dia em que Hans-Günther Flick enquadrou Jânio Quadros e mandou o político de volta para casa. Nós ouvimos no começo do programa Hans-Günther Flick organizando o ambiente de entrevista e instruindo o entrevistador. O senhor pergunta e eu respondo. Com o correr da gravação, ele demonstrou que também nunca gostou de imprecisões. Leonardo estava lá e dá mais detalhes que nos ajudam a conhecer a personalidade de Flick. Realmente, Cristina, veja só, eu me considerava bem preparado antes de partir para as filmagens do episódio sobre Flick na série Canto dos Exilados. Li muita coisa em fontes variadas, vi inúmeras fotos dele e destaquei uma em particular super bem iluminada, na qual aparecem vários funcionários da gráfica do estado de São Paulo em ação. Achei que era um bom mote para ressaltar uma história em tom jocoso que os artigos sobre ele sempre sublinham. Muito cioso da sua biografia, o Flick tratou de pôr as coisas no lugar. A seguir eu vou reproduzir o áudio original da entrevista à época para se ter uma noção desse diálogo. Nos chama a atenção a foto porque tem muita luz embaixo em todos os planos. Então, tem há uma certa piada que contam que quando o senhor chegava para fotografar as empresas, os operários todos gostavam muito porque a fábrica parava e ficava fazendo assim aquele... Não é bem isso. Não é verdade? Não é bem isso, não. Esta observação vem de uma reclamação de um dos diretores da Mercedes-Benz. A verdade é que eu achava mais importante que uma foto que fosse mostrada aqui a compradores ou vendedores, ou enfim, que representasse a fábrica de uma maneira decente e que os operários ficassem numa posição de trabalho e que cada um ficasse fazendo parado a atividade dele. Né? Então isso tinha que ser posado. E o chão tinha que ser limpo. E o diretor terá que aguentar. Né? Terá que aguentar porque eu não sei se o senhor, que é fotógrafo, não agiria da mesma forma. Essas situações são desconcertantes. Tentei mudar de tema, ficando ainda no clima de amenidades, e perguntei sobre um episódio quando Jânio Quadros tentava sua eleição para prefeito de São Paulo. De novo, reproduzo o áudio original para sentir-se o clima da entrevista naquela ocasião. Agora também é muito famosa uma participação sua com o ex-presidente Jânio Quadros. Eu queria que o senhor contasse essa história. O senhor reclamou justamente que mandou ele voltar para casa, assim consta nos livros, porque ele estava mal arrumado, com a gravata... Consta em que livro isso? Agora eu preciso lembrar. Eu vi tanta coisa a seu respeito. Eu não li esse livro, não. Não? Não. Não, porque só tem... Me chamou a atenção porque só tem duas informações sobre personalidades. O tempo que o senhor gastou com Hebe Camargo para tranquilizá-la, para fazer uma foto dela. Que o senhor... Não foi Hebe Camargo. Não foi Hebe Camargo? Não foi Hebe Camargo. Mas e com Jânio Quadros? A história de Jânio, enfim, sim, eu falei para ele para voltar, porque... Eu disse para ele, eu sou fotógrafo de propaganda. E o produto que eu fotografo tem que se apresentar da melhor forma possível. Eu tenho que, quando se trata de embalagem, tem que ser a embalagem perfeita.
E eu gostaria de ver o senhor amanhã. O senhor acha? Acho. O que foi que o senhor falou para ele? O senhor nem falou nada, o senhor só fez o gesto? Rodando? Só fiz o gesto. O que foi exatamente? Qual era o problema dele? Ele estava mal arrumado? Ele estava em terno de funcionário público, azul escuro, provavelmente azul escuro, com gravata fixa de plástico, um pouco populista, vamos dizer, que não precisava. E estava de caspa. Então eu sugeri voltar com o terno escovado e barbeado. Era para um cartaz que seria visto na rua para ser prefeito de São Paulo. O pior é que com esse cartaz ele ganhou. Então, para arrematar essa curiosa passagem da vida profissional de Hans-Günther Flieg em São Paulo, esclareço que o tal gesto a que ele se refere na entrevista em vídeo é aquela tradicional espanadinha que se costuma fazer levemente com a mão no ombro para tirar a caspa. Bem, deixando agora de lado os aspectos pitorescos e retomando a importância do legado do fotógrafo alemão, vamos voltar com o Sérgio Burke, do Instituto Moreira Salles, onde está o acervo do Flieg. Ele comenta a contribuição do artista também para a publicidade e para as artes gráficas. O Flieg se insere nesse campo, no campo da fotografia, no campo das artes gráficas. Ele começa trabalhando em empresas gráficas em São Paulo e aí depois se estabelece profissionalmente como fotógrafo, mas nunca abandona esse universo, que é o universo da própria publicidade, por onde ele também entrou. E nesse campo, quer dizer, além da qualidade do seu trabalho fotográfico, ele sempre teve também muito conhecimento dos processos de artes gráficas e buscou, inclusive, combinar soluções que fossem, do ponto de vista da qualidade das suas imagens e também do ponto de vista comercial, relevantes. Então, ele desde cedo está buscando, quer dizer, realizar trabalho de qualidade e, ao mesmo tempo, com muita consciência das etapas, não só da fotografia, como das artes gráficas. Ele se aproxima do design, trabalha muito a fotografia de objetos, né? E tem, ao mesmo tempo, também muita clareza sobre isso. Nunca é demais ressaltar a importância da preservação dos acervos e da memória. Então, esses são aspectos muito relevantes, porque não só esse conjunto está todo preservado, como ele é também uma ferramenta importante no sentido biográfico do artista, no sentido de compreender as suas decisões, as influências que ele, na verdade, teve sobre a comunidade fotográfica e sobre outros fotógrafos ao longo das décadas, né? E isso tudo é possível de ser pesquisado e olhado no acervo. O programa de hoje contou com informações de nossa própria apuração e também do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil, editado pela Casa Stefan Zweig. A produção foi da Thaís Silva. A montagem, do Fabiano Araruna. A trilha sonora é do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi. O roteiro, do Leonardo Dourado e meu, Cristina Micaelis, e ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima! Lembrando que as gravações foram feitas aqui no Espaço Ipiranga, no Rio de Janeiro. Tchau e até a próxima!